Para a gente entender melhor tudo isso, né, Elisa, há pouco a gente falava aqui de São Paulo, que teremos um dia mais ameno, Rio de Janeiro também, 26, Sim. 28 graus, mas o fato é que nós chamamos a atenção aqui no início para o frio desta semana. Há uma perspectiva, né, de temperaturas mais baixas nessa semana. A gente vai conversar agora, ao vivo, com a Doris Palma, meteorologista da Clima Tempo. Bom dia para você, Doris. Bem-vinda à CNN. É um fim de semana de temperatura mais agradável, mas a gente tem que manter o casaco à mão, Doris. Bom dia para você. Olá, Nonato. Muito bom dia. Bom dia também, Elisa, e a todos que nos assistem. Olha, esse padrão de temperaturas um pouco mais altas, ele justamente antecede a chegada de uma frente fria, viu? Então, para quem gosta de calor, aproveitem esse final de semana, pois os ventos eles vão mudar de direção, agora eles vão soprar de forma um pouco mais quente, e por isso as temperaturas vão ser bem mais altas. Tanto em São Paulo, quanto no estado do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também sobre o estado do Paraná. Então teremos um final de semana aí bem mais agradável do que o início da semana, onde tivemos temperaturas baixíssimas. Esse padrão de rápido aumento nas temperaturas, ele se chama pré-frontal, padrão pré-frontal, que justamente antecede a chegada de uma frente fria prevista para alcançar o Brasil entre segunda, terça e também na próxima quarta-feira. Mas por que exatamente a gente tem esse momento dessa antecedência do frio, chegando esse calorão nas nossas vidas? E, Doris, a nossa saúde que lute, né, com essa oscilação toda de temperatura, que hora não sabe se sai de casaco, hora não sabe se deixa o cachecol para trás, de repente está quente, aí vai para a sombra, está frio. A nossa saúde está daquele jeito. Nos explique, por favor, por que exatamente um calorão antes do frio? Olha, Elisa, porque normalmente, quando a gente tem a passagem de uma frente fria, os ventos eles sopram de sul. Então, as temperaturas elas caem bastante. Mas antes da chegada do sistema, os ventos eles sopram de norte e noroeste. Então, eles transportam ar mais quente desde o Brasil Central, ali desde a região de Mato Grosso, Tocantins, até a região sul e sudeste do Brasil. É um ar bem mais quente, sopra do quadrante norte e noroeste, e por isso as temperaturas sobem tão rápido. Então temos esse ar quente entrando e depois a frente fria avançando. Então, quando a gente tem a chegada da frente fria, antes dela chegar, ela consegue canalizar e intensificar um pouco esses ventos mais quentes. E por isso as temperaturas sobem tanto. Mas aí o sistema passa e novamente a gente tem aquela queda bem brusca nas temperaturas, Elisa. Agora, Doris, é fato que a gente vai ter aí uma possibilidade de recorde de frio, é um dos frios mais intensos dos últimos anos. Qual é a realidade desse frio que vem por aí para a gente encarar? Olha, Nonato, a gente tem sim a chegada de uma nova onda de frio aí sobre boa parte do centro e sul do Brasil. Os modelos meteorológicos, eles até preveem esse sistema faz algum tempo. Desde maio, junho, eles já indicavam esse frio ganhando um pouco mais de força no finalzinho do mês de julho, e por isso essa onda de frio, ela tende a ser realmente bem forte. Mas em relação aos recordes de temperatura, claro, pontualmente nós poderemos sim ter recordes de temperatura mínima, principalmente naquelas áreas mais altas, como é o caso da Serra de Santa Catarina e Serra do Rio Grande do Sul. Lembrando que a temperatura mais baixa registrada esse ano foi na Serra Catarinense, com menos 8,8 graus. Então, sim, poderemos ter recordes de temperatura pontualmente, mas essa onda de frio ela não será tão intensa, não será a onda de frio mais intensa do século, até porque ela tende a ficar mais concentrada no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e na região sul do Brasil. Para a gente dar um exemplo, a temperatura mínima prevista para a capital paulista, lá na quarta e também na quinta-feira, beira os 4 graus durante a madrugada e manhã. É uma temperatura bem baixa, mas o recorde histórico aqui para a cidade de São Paulo é de menos 2 graus, então 2 graus abaixo de zero, o que por enquanto não temos previsão. Mas o que a gente sabe é que vai esfriar bastante, principalmente a partir do dia 29, podemos sim ter recordes de temperatura, geada ampla em diversas áreas do Brasil e até mesmo previsão de neve. Minha nossa, eu estou aqui ouvindo você falar tudo isso e já pensando quem mora nessas regiões. Bom, tudo bem que já está habituado,
Mas mesmo em Mas São Paulo, ali na região de Engenheiro Marcilac, né, que é extremo sul, normalmente você tem uma temperatura mais baixa do que a média da cidade de São Paulo, né? Sim, é verdade, um pouco mais frio mais ainda, frio ali, né? Bom, disseste aí 29, que é, deixa eu ver, terça, quarta, quinta. Para quinta-feira, então a gente deve passar o próximo fim de semana mais gelado. Até quinta-feira, por enquanto, temperaturas mais amenas em todo o país? Isso, ó, pelo menos até segunda e terça-feira temos temperaturas um pouco mais altas ainda predominando sobre boa parte do país, mas a partir de quinta-feira, sim, essas temperaturas elas já sofrem uma queda bem brusca, principalmente em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Também sobre o estado do Rio de Janeiro, teremos essa queda mais brusca de temperaturas. Então, para quem gosta do calor, aproveitem esses próximos dias, porque o calorzinho já está com dias contados, viu? E a previsão de neve, que eu comentei, ela vai ficar restrita ao sul do Paraná, onde já tivemos baixíssimas temperaturas essa semana, Serra de Santa Catarina, Planalto Catarinense e também na Serra e região norte do Rio Grande do Sul, inclusive em algumas áreas mais baixas, como é o caso de Caxias do Sul e Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, também podem registrar neve, principalmente na próxima quinta-feira. Agora, Doris, há pouco a gente falava com a nossa repórter Manuela Clevix e lembrávamos da falta de chuva em São Paulo, tempo mais seco no estado de São Paulo. Por outro lado, conversamos com Silvana Freire lá em Salvador. A expectativa é de dia chuvoso para Salvador, praticamente o sábado inteiro. Como é que fica a situação das chuvas aí nos próximos dias? A gente deve ter chuva concentrada só na região nordeste, isso não chega para sul e sudeste e centro-oeste? Olha, temos sim uma luz no fim do túnel aí em relação à previsão de chuva. Boa. Porque antes desse frio chegar, a gente tem a passagem da frente fria. Essa frente fria, ela vai sim causar chuva, tanto nos 3 estados da região sul, tanto na faixa centro-leste do estado de São Paulo, quanto em Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Então, entre segunda e terça-feira, essa frente fria, ela passa pela região sul do Brasil, causa bastante chuva, principalmente em Santa Catarina. Na quarta-feira, ela chega aqui ao estado de São Paulo, inclusive podemos ter até mesmo uma chuva um pouco mais volumosa na capital paulista, um padrão que a gente já não via há algum tempo. E nas demais áreas do estado também tem previsão de chuva um pouco mais fraca, mas a chuva é muito bem-vinda, principalmente para melhorar essa quantidade de ar que tem ficado bastante baixa. Então, entre segunda e quarta-feira, volta a chover, tanto na região sul do Brasil, quanto em diversas áreas da região sudeste e no Mato Grosso do Sul. E aí a frente fria passa, causa essa chuva e na retaguarda dela vem essa massa de ar frio para derrubar as temperaturas novamente. Precisamos dessa água. A conta de luz anda muito azeda ultimamente, então precisamos de água para os reservatórios. Ô Doris, quando a gente observa o norte e o nordeste do país, basicamente permanece aquele cenário de tempo fechado, oscilando com sol, evidentemente, mas muita chuva, né? Essa frente fria, essa queda de temperatura não consegue chegar até o norte e nordeste ou chega? Olha, a frente fria ela vai causar sim aquela famosa friagem em algumas áreas da região norte, como é o caso do estado do Acre, Rondônia e também algumas áreas do oeste do Amazonas. Então, principalmente entre terça e quarta-feira, a frente fria ela vai avançar de forma um pouco mais continental e por isso temos uma queda bem significativa de temperatura nestas áreas. E até comum, porque essa umidade da região norte associada com essas baixas temperaturas, elas favorecem aqueles nevoeiros bem densos. Então, entre terça e quarta-feira, teremos essa queda mais brusca nas temperaturas entre o Acre, Rondônia e oeste do Amazonas, essa formação de nevoeiros um pouco mais densos, mas para a região nordeste ainda não temos previsão de uma queda muito brusca nas temperaturas. Lógico, é bastante comum que algumas frentes frias elas avancem e cheguem até mesmo ao litoral da Bahia, mas a gente não terá uma queda tão significativa nas temperaturas quanto está previsto para o centro e sul do Brasil. Ô Doris, de um modo geral, está dentro da previsão do inverno, né? Porque a gente está falando muito aqui do frio e tal, mas tem que lembrar que a gente está na estação mais fria do ano. De um modo geral, é um inverno dentro daquilo que vocês planejavam e esperavam como meteorologistas, Doris? Sim, é até assim. O que foi incomum nesses últimos anos foi justamente a falta do frio. Então, no inverno de 2020, 2019, não fez um frio tão intenso. E como esse ano o frio está chamando um pouco mais de atenção,
às vezes as pessoas se assustam um pouco porque já estavam desacostumadas com tanto frio aí atingindo todo o centro e sul do Brasil. Mas é um padrão normal para a época do ano. Julho tende a ser o mês mais frio aqui em diversas áreas do país. Essas ondas de frio elas já estavam previstas há algum tempo, está ocorrendo tudo dentro da normalidade e por enquanto as temperaturas ficam dentro da média aí por boa parte da região no sul nesse comecinho e meio de inverno. Então é um padrão normal. O que foi estranho foi que nos últimos anos não fez tanto frio. Sim, mas para quem gosta de frio, como é o meu caso, está sendo excelente. Pois é, o estranho, na verdade, aqui é o calor, né, que tem feito, não exatamente o frio que está se aproximando. Doris, antes de me despedir de você, só quero acrescentar aqui uma pergunta. Essa impressão de que a gente tem de que antigamente fazia mais frio do que agora e tal, é uma impressão equivocada ou é verdade? Porque, por exemplo, eu tenho a impressão de que quando eu era criança, durante todos os meses de inverno, fazia frio durante todos os meses de inverno e que agora a gente tem oscilações de calor. Essa é uma característica que diz respeito a uma alteração nas questões do clima e de toda a atuação do homem, né? Os efeitos da atuação do homem, as oscilações no clima, ou a gente é que tem memória curta e esquece que oscila de vez em quando mesmo? Olha, essa variabilidade, essa oscilação nas temperaturas, até mesmo na estação de inverno, ela é até comum. Então, é comum que no inverno a gente tenha dias muito quentes e dias muito frios, assim como no verão a gente pode ter ainda dias mais frios. Em relação às mudanças climáticas, para a gente ver se um padrão ele está associado ou não a mudanças no padrão de clima, é necessário a gente analisar toda uma série histórica, é um estudo bem complexo. Então, por exemplo, se a gente tem uma onda de frio muito intensa, muitas vezes as pessoas já querem saber, nossa, mas esse frio tão intenso tem a ver com as mudanças climáticas? A gente não pode analisar um caso individualmente, para uma série de ondas de frio, compará-las a um período de dados de aí mais de 30 anos, para saber se tem ou não relação com as mudanças climáticas. A gente sabe, o fato é, o clima está mudando. Então, muitas pessoas, nossos avós, nossos pais, nossas mães, eles percebem que antes era muito mais frio, então pode sim ter uma relação, essas temperaturas um pouco mais elevadas nesses últimos tempos, mas para a gente cravar se tem ou não relação com as mudanças climáticas, é necessário uma análise e um estudo científico bem detalhado. Mas a gente sabe que o clima está mudando e que a gente deve tomar muito cuidado e então providências aí para que evite que esse clima mude tão rápido. Doris Palma, meteorologista da Climatempo, muito obrigado por trazer aqui essas informações, fazer a gente se preparar já para esse frio, principalmente sul e sudeste, na próxima semana. Um bom dia para você. Um ótimo dia para você. Muito obrigada pelo convite e até mais.